Quero contar para vocês sobre o Combinando Palavra, né? Esse projeto que já está conosco há 5 anos, já disse que iniciou lá atrás com a professora Heloísa Alves, por quem a gente tem imenso carinho, já foi professora homenageada numa edição anterior da Fundação do Livro e Leitura, e ela que compartilhou conosco toda a experiência de 10 anos anteriores. Então, quando a gente chega com esse projeto na feira, a gente já chega com toda a bagagem dela. Qual é o grande mote, né, a grande motivação de realizarmos o Combinando Palavras? Ele é um projeto que propicia a formação de leitores através do debate literário em sala de aula, num determinado período anterior ao acontecimento da feira. E quando a feira acontece, a gente proporciona o encontro dos autores com os seus leitores, no caso, os estudantes inscritos. A gente escolhe junto com o parceiro, seja com a Secretaria Municipal de Educação, como foi hoje de manhã com a Semiramis, SESI, a gente tem Educandário, a gente tem Marista e a gente tem a Regional de Ensino. Esses são todos os nossos parceiros do projeto Combinando Palavra. Com cada um deles, a gente vai fazendo uma interlocução pedagógica. O que é isso? Não cai do céu o nome do autor. A gente dialoga, a gente tenta criar sinergia no sentido de o que é que vocês têm aí no seu planejamento pedagógico. Vamos trabalhar com esse autor? Num segundo momento, as agendas precisam bater, né? Os autores queridos brasileiros que estão fora de Ribeirão Preto, em qualquer lugar desse país, precisam ter essa disponibilidade, porque uma das condições do projeto é encontrar um com o outro. Quando a nossa versão é presencial, eles vêm para esse palco. Esse palco não é ocupado só pelo autor, ele fica aqui bonitinho e a gente vai chamando as escolas, elas vão subindo e elas vão interagindo com o autor. Nesse nosso modelo virtual, autor numa tela, a sala digital numa outra tela, e ainda assim a gente está conseguindo aquecer esse ambiente literário, pedagógico, com muito carinho mesmo, tanto pelo autor, como pelos professores, e pelos nossos parceiros e pelos estudantes. É isso que a gente vai ver agora no palco, daqui um pouquinho com Milton Ratum e as escolas inscritas para trabalharem com a obra dele. Agora, legal mesmo é a gente compartilhar um pouco, né, desses momentos especiais do Combinando Palavra, que realmente emociona. Vamos ver? Levar o estudante para o vasto universo da palavra, permitir o contato com infinitos caminhos da linguagem, possibilitar descobertas e o prazer da leitura. São alguns dos objetivos do projeto Combinando Palavras. Ao permitir que os alunos entrem em contato com as obras dos autores escolhidos, o projeto estabelece uma ponte entre o estudante e o conhecimento advindo da literatura. Em 3 edições, 21 mil estudantes de 160 escolas diferentes combinaram palavras. Mais de 130 professores de 14 cidades da região de Ribeirão Preto já participaram do projeto. A experiência foi enorme, gigantesca. A mudança desses alunos com a literatura foi assim, algo inesperado. São alunos que têm dificuldade enorme de leitura, de escrita. E com a vinda da literatura, com a vinda da poesia, isso se abriu, né? E se abriu de que maneira, de que forma? Eles conseguiram identificar neles a poesia, sentir neles a poesia. Os alunos envolvidos validam as experiências em narrativas emocionantes. Na escola era um simples trabalho de português para a gente poder escrever sobre a Elise, escrever sobre o trabalho dela. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que é muito mais do que isso. Ela meio que inspira a gente. Vendo o trabalho dela de perto, a gente conseguiu se sentir mais inspirado ainda. Eu achei isso incrível. Foi meio que incrível, porque eu me identifiquei em um livro praticamente. E aí, você gostou? Sim, claro. Por quê? Porque eu consigo passar o meu eu, que não é único, que é o meu eu da periferia. É algo que eu negava toda vez que eu me sentia, negava minhas raízes. Quando eu li isso, eu percebi que as minhas raízes fazem parte do que eu sou e eu não posso perder elas. O SESC Ribeirão Preto é um dos organizadores do Combinando Palavras, junto com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. O projeto conta ainda com o apoio da Diretoria Regional de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação Educandário e da ETEC José Martiniano da Silva. Grandes nomes da literatura foram convidados a participar do projeto. Uma experiência mágica confirmada pelos próprios escritores.
Foi impressionante, em mais de 1.200 estudantes, cada escola levando lá seu trabalho, suas perguntas sobre o livro, lendo o livro, tendo discutido, apresentando, e realmente todo mundo com o olhinho brilhando assim, preocupado com leitura e com literatura. Isso para o escritor é uma experiência fantástica, eu gostei demais. É uma experiência única. Ah, maravilhosa! Esse som que a gente ainda está ouvindo é da turba que lotou esse teatro em nome da palavra. Quando tem muitos brasileiros reunidos pela palavra, ali tem uma semente de transformação, uma semente de futuro. Foi uma experiência maravilhosa porque mais de 1.000 estudantes que leram os meus livros e que criaram a partir da minha escrita rap, poesia, crônica, artes plásticas, documentários, fazendo a sua própria criação. É maravilhoso, porque eu acho que eles entenderam. É muito legal esse trabalho que os professores, que as escolas fizeram. Várias observações deles, eu percebi que eles me compreenderam muito mais profundamente do que vários críticos literários. A literatura é o grande prêmio. E estar aqui com eles, dividir com eles a minha literatura é um prêmio maior ainda. Mas eu estou muito feliz, estou muito emocionado com essa. Olha, eu acho, sabe, para mim foi assim um banho de futuro, de felicidade do Brasil, sabe? Esse é o Brasil que a gente quer e espera. Finalmente se encontrou uma fórmula de fazer, que vem se tentando várias fórmulas. Mas eu acho que Ribeirão Preto descobriu a fórmula, porque 1.000 crianças que leram, que se interessaram e que produziram a partir disso, esse é o trabalho de formar leitor. E esse é exatamente o nosso compromisso com esse projeto, formar leitores através da interação imediata entre o livro, a parte pedagógica, os professores e também os autores. Vamos trazer aqui, então, Milton Ratum de um lado, escolas participantes do outro, para que a gente possa fazer a interação, iniciarmos o nosso Combinando Palavras, essa edição super especial nesse formato digital. Obviamente, né, a gente teve que superar os limites, proporcionar esses encontros, né, permitir que as escolas acessassem as plataformas com informação, e é dessa forma que a gente chega até aqui, né, com o autor, que para a gente é uma homenagem, né, e de mesma forma é uma gratidão tê-lo no nosso palco, com os nossos estudantes, para essa interação tão importante. Milton, muito obrigada, prazer em tê-lo aqui, e essa sensação de, opa, eu te li, já te conheço, me permite, por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma alegria participar do Combinando Palavras. Bom, meu nome é Milton Ratum, eu sou de Manaus, moro em São Paulo. Estou usando uma camiseta preta, sou moreno, cabelo branco, totalmente branco. E, enfim, estou aqui no meu escritório, com livros atrás, livros aos lados, livros por toda parte. Que é uma imagem que combina com você, né? Bom, com os escritores, de um modo geral, que estão cercados de livros, né? Estão apaixonados por livros desde muito tempo, né? Desde Legal. a juventude. Milton, para essa nossa 1h30 de interação, a gente tem do outro lado estudantes de várias unidades escolares aqui de Ribeirão Preto. Moçada, vamos acenar aí para Milton Ratum, por favor? Só para ele sentir essa energia, que se ele estivesse aqui a gente estaria aplaudindo, a gente estaria ecoando, né, as nossas emoções através das nossas palmas, mas estamos aqui e foi super gratificante acompanhá-los no processo de criação, da leitura da obra, de trechos da obra, de contos, enfim. Cada escola trabalhou metodologicamente de um jeito diferente e, oportunamente, cada um de vocês usará aqui a palavra para fazer a pergunta para o nosso querido Milton. Bem, vou começar então aqui com a escola Rita Ferraz, né? Já está aqui conosco. Deixa eu ver aqui a escola Rita, quem vem. A Ana Lívia Ferreira. Onde você está, Ana Lívia? Levanta a sua mão para eu te achar na tela. Aí, abre o microfone para a Ana Lívia. Seja bem-vinda, Ana Lívia. Bom dia. Bom dia. Você está na escola ou em casa?
Estou na escola. Maravilha. Manda a sua pergunta para o Milton Ratum, que ele está prontinho para te responder. Oi, eu queria saber qual que é a sensação de ter suas obras publicadas em mais de 13 países e traduzidas para mais de 11 línguas. Boa pergunta. Que delícia é essa, né? Poder ver a sua obra viajando para além dos oceanos. Como é que é essa experiência, Milton Ratum? Então, Ana Lívia, para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava, quando eu publiquei meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, eu não esperava, enfim, essas coisas, ganhar prêmio, Jabuti, e ter o livro traduzido em vários idiomas. E eu recebi com muita alegria essa notícia. E o Dois Irmãos, que é o meu livro mais traduzido, saiu agora a tradução chinesa, que eu mal consigo ler meu nome, né, porque a única coisa em português, está em 15 ou 16 países, e isso é uma alegria para quem escreve, né, porque a gente acha que nossa obra só vai ser lida, e se for lida, né, no Brasil, que é um país que, infelizmente, não tem uma tradição de leitura, e o Combinando Palavras vamos dizer, é um esforço enorme e bonito para que se formem leitores, né? Então, eu tive sorte de ter sido traduzido em muitos países do Oriente e do Ocidente, e isso, enfim, aconteceu. Simplesmente aconteceu com vários romances. Felicidade para você, Milton, e orgulho para a gente, né? Porque é uma oportunidade de a gente ver o talento brasileiro circulando no mundo inteiro, né? De uma certa forma, quando o seu livro circula, né? Quando o seu livro é lido por uma outra pessoa, de uma outra nacionalidade, que tem um conjunto de cultura diferente da nossa, é um pouquinho de Brasil que você está levando, né? É um pouquinho da nossa língua portuguesa, embora traduzida. Você que fala tanto do Brasil, fala tanto, né? Da sua região, né, de Manaus, né? Então é um pouco do Brasil que circula. Então, nesse sentido, como brasileira, tenho vontade de te agradecer. Obrigada por escrever e obrigada por escrever tão bem o suficiente para circular o mundo como a gente está colocando aqui. E assim, olha, o pessoal produziu, né, trabalhos, desenhos, música. A gente tem pessoas comentando sobre a obra, e a ideia é que a gente vai te mostrando um pouquinho de cada coisa que foi realizada. No que diz respeito à escola Rita Ferraz, a Ana Lívia representou ela aqui, mas a Ana Lívia, lembra, representa a escola. Tem muita gente envolvida no projeto, professores envolvidos no projeto, de várias disciplinas, porque esse é um desejo, né, essa transversalidade, porque na obra de Milton a gente pode estudar história, a gente pode estudar sociologia, a gente pode estudar uma série de coisas, cultura, né? Então permitiu que vários professores participassem. E tem o trabalho da escola para a gente mostrar para o Milton e para quem está nos acompanhando. Vamos lá? Aí, legal. Desenho, né, no caso dessa escola, e as professoras, os professores tinham total liberdade de escolher trechos, o livro todo, o livro de contos, para que o aluno pudesse trazer essa interação, né, e mostrar a sua absorção do conteúdo, mostrar através das várias possibilidades linguísticas, né, de linguagens artísticas, um pouco de cada coisa. E a ideia é a gente compartilhar com o Milton Ratum, né, como é que a obra dele chega nesse universo escolar, estamos fazendo isso. Obrigada, então, Escola Rita Ferraz, obrigada, Ana, pela sua participação. Vão ficando aí, tá, gente? Se o tempo rolar, dá para trazer perguntas mais na hora da nossa rodada. Vou continuar aqui, Milton Ratum, agora com a Escola Rafael Leme Franco, outra escola que participou do projeto, se inscreveu, né, e a gente tem... Quem é da escola, levanta a mão para mim. Não? Então, vamos para o trabalho da escola. A escola tem também um trabalho que ela enviou, né? E a gente sabe que ainda tem problemas de conexão, de manter a escola na condição de falar conosco. Então, vamos primeiro mostrar o trabalho da escola, que a gente inverteu, né, moçada? Tá tudo certo aí para vocês? A escola Rafael Leme Franco agora? Porque ela era a primeira, a gente puxou a Rita e agora volta à escola. Aí, beleza.
A gente vai mandar para você, tá, Milton? Todos os trabalhos, porque aí você vai ter a chance de ler como é que eles te leem. Dois irmãos. Bem, não dá para não se emocionar, porque esse projeto é símbolo de resiliência, é símbolo de continuidade, é símbolo de renovação, de possibilidade, de amor à literatura, e a gente sempre se emociona. Agora tem um pessoal fazendo festa aqui, é o pessoal da escola? É isso? Da Rafael Leme Franco? Sim. Olá, galera. Quem vai fazer uso da palavra para falar aí com o Ratum? Só abrir o microfone. É isso. Aí. Olá, estão me ouvindo? Muito bem, me fala seu nome. Giovana. Oi, Giovana. Do Rafael Leme Franco. Legal, Giovana. Obrigada por participar. Bom, eu tenho uma... Obrigada a vocês. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria agradecer essa incrível oportunidade de estar conversando com esse incrível escritor. Pode seguir, estou te ouvindo muito bem. A minha pergunta é... Tá, obrigada. A minha pergunta é... sua vivência em países com culturas e pensamentos diferentes contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento de suas obras? Boa pergunta. Conta pra gente, Milton. Então, Giovana, no final de 79, eu me formei em arquitetura aqui em São Paulo, na USP, mas eu exerci muito pouco a profissão de arquiteto. E eu queria ser escritor, eu ganhei uma bolsa, fui do governo espanhol, morei um ano entre Madrid e Barcelona e depois mais de 3 anos na França, em Paris. Essa vivência foi muito importante porque primeiro, eu já conhecia um pouco, já tinha estudado espanhol e francês, mas lá eu acabei, vamos dizer, assimilando também com mais propriedade essas duas línguas e a cultura desses países, né? Então, ver o Brasil de longe, na minha, vamos dizer, segunda juventude, eu tinha 28 anos, 29 anos, foi importante, foi importantíssimo. E foi lá em Madrid, entre Madrid e Barcelona, que eu comecei a escrever meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, que só foi terminado 7 anos depois. Foi concluído 7 anos depois, quando eu voltei para Manaus, em 84. Ainda trabalhei mais 3 anos e foi publicado em 89. Então, demorou muito. Mas foi um momento importante, porque lá eu tinha mais tempo, na Europa eu tinha mais tempo para ler e escrever. O Brasil, em 79... vocês não tinham nascido ainda, mas o Brasil vivia um período de ditadura, de repressão, de censura, e eu queria ficar longe disso, né? Então, foi muito providencial essa bolsa que eu ganhei e a experiência nesses países da Europa, né? Foi muito importante. Mas um escritor ou uma escritora não depende... vamos dizer, disso para escrever. Um dos maiores escritores brasileiros, certamente latino-americanos, Machado de Assis, nunca saiu do Brasil. Na verdade, nunca saiu do Rio de Janeiro, a não ser para Petrópolis, né? E foi um grande escritor, né? Então, isso depende muito da experiência de cada um, das circunstâncias de vida. E eu tive essa oportunidade, ganhei essa bolsa para morar longe e fui embora. Legal. Meninas, mas já estou contra a sala já. Eita, povo rápido. Então vamos lá agora. Olha, eu tenho aqui a participação da escola Deputado José Costa. Quem vai falar com a gente é o Matheus, e depois que o Matheus falar, a gente vai colocar o vídeo do Matheus. Ou fazer o inverso, porque assim eles conseguem conversar. Vamos mostrar para você o trabalho da escola Deputado José Costa. O Matheus que está aqui com a gente na tela, representando a escola, mas a gente tem um vídeo aí com os trabalhos realizados. Vamos lá.
Tô sem áudio, tá? Do vídeo dela. Na pequena cidade de Santa Rita, muitos hão de passar. Naquela pequena cidade de Santa Rita, poucos hão de pensar no que fez a cidade se separar. Alguns dizem que foi Deus, alguns acusam Exu. Mas ninguém tentou amar, a não ser aquele casal que fez tudo mudar. Padre da igreja, o Senhor do altar, nunca disse ser exótico, aquela forma de amar. A mãe lá do Clube dos Terreiros, onde passa a dançar. Nunca ofereceu uma gota de desgosto, escolheu amar, respeitar e cuidar. Jesus morreu na cruz, Maria Padilha na fogueira. Jó perdeu tudo, mas o povo só fala asneira. Mas não é essa que há de matar. Caim matou Abel, sem seu próprio irmão. O mesmo ódio que é compartilhado pela insigne população. A igreja toca o sino, o terreiro o tambor. Se os dois estão adorando o Criador, por que tanto rancor? Hei de dizer-lhe que aquele casal não veio só para o amor, mas para arrebatar a população daquela cidade com tanto rancor. Queimar a macumba, seu Zé ordenou. O fogo atingiu sua casa. Felizmente, não se queimou. Mas quem atingiu a casa? O fogo ou seu próprio rancor? Seu Zé passa bem, mas a mãe do terreiro culpada será. Porque seu Zé é dono de fazenda, que falou ao policial sobre a mãe do terreiro ter julgado Saravá. Seu Zé é ignorante, como Dona Maria, que quebrou a Nossa Senhora dizendo que a santa não existia. Padre Miguel e Mãe Yara dizem que na religião deve haver paz, mas a língua desse povo que não sabe guardar é pior que revólver, que não para de disparar. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros por guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros por guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Às vezes me pega a pensar em quando você me ensinou essa música, dizendo para seu significado nunca contar. Pois como os escravos de Jó, um dia nosso amor há de se libertar. Como soldados, a população dessa cidade vem do nosso amor como resistência. Pelo zigue-zigue-zá, guerreiros por guerreiros, há de se libertar. Para a minha família, uma cantiga da igreja. Para a sua, um ponto do terreiro. Por que ninguém foi preconceito com essa música? Mas por que tem com o nosso amor verdadeiro? Nunca esquecerei as noites e as estrelas, os dias e os beijos escondidos. Assim mesmo como seus toques macios, nem mesmo as suas maneiras. Viver cada segundo foi o que você me ensinou. Os mesmos segundos que você me tirou, quando tirou-me da sua vida, tornando-me poeira sombria. Até que a morte nos separe, você me jurou. Até que a morte nos separe, nosso lema se tornou. Até que a morte nos separe, foi o que você gritou. E assim a morte nos separou. Com a morte a cidade chorou, com a morte a briga cessou. Jesus na cruz, Maria Padilha na fogueira, eu e você e nosso amor, a nossa exótica maneira. Quanta gente trabalhando junto, hein? Quanta gente. Já perdemos o pessoal aqui? Não, o Matheus é o que vai falar, né? Matheus, você que é da escola Deputado José Costa, conta pra gente como é que foi esse trabalho antes de fazer sua pergunta para o Milton. Bom dia. Então, a gente começou lendo a obra O Relato de um Certo Oriente e, inspirado na obra, que a gente criou o poema. Ele mostra, assim como no próprio livro mesmo, O Relato de um Certo Oriente, o choque de culturas na questão religiosa. Então, ele tem essa pegada de mostrar como que a cultura ali que foi expressa no poema da Umbanda e do catolicismo, do cristianismo, se juntam, se chocam, e como que isso funciona, as desavenças que isso torna. Você está na biblioteca da escola, Matheus? Isso. Legal. Manda a sua pergunta para o Milton, que ele está esperando. Então, a minha pergunta é, nos últimos anos do ensino médio, a gente estuda muito sobre o processo de criação de uma obra. E eu queria saber como que você passou por esse processo. Na criação de uma obra, de um texto ou de um livro, normalmente o autor empresta parte da sua realidade para os personagens do livro. Eu queria saber como que foi esse processo, se tem algum momento no livro que você seguiu fielmente a realidade, que você expressou a sua realidade dentro do livro mesmo.
Com você, Milton. Se precisar interagir com ele, fica à vontade, tá? Que dá para interagir. Vamos lá. Esse processo é muito complicado, sabe, Matheus, não é? Isso. Varia muito de escritor para escritor. Então, eu sempre faço um projeto, um esboço preliminar do que eu quero escrever, do que eu vou escrever. E, geralmente, isso, vamos dizer, o tema, os conflitos, tudo isso está, de alguma forma, relacionado com a minha experiência de vida. Agora, o texto final, ele não é vamos dizer, um retrato dessa experiência, ele não é vamos dizer, uma cópia dessa experiência, né? A gente inventa o tempo todo, né? A gente constrói uma ficção, né? Essa, vamos dizer, o objetivo final, né? Não é escrever uma autobiografia, não é isso, né? É aproveitar as experiências de vida e de leitura também, porque para você escrever você tem que ler muito e ler bons livros, né? Não adianta ler livros de autoajuda ou livros, enfim, que não têm uma potência literária, né? Mas livros clássicos que já foram passados pelo crivo da crítica, né? Livros importantes da nossa literatura e da literatura estrangeira. Então, o meu processo é esse. Eu primeiro faço um esboço que eu quero fazer dos personagens, dos conflitos, do tempo, né, vamos dizer, do quadro histórico e do narrador, a questão do narrador, né? Você que leu, acho que foi o Relato de um Certo Oriente, você vê que há uma dificuldade ali de leitura, porque o narrador, cada capítulo é narrado por uma voz, né, que vai se intercalando com outras vozes, e no fim é a própria narradora que reuniu todas essas vozes e escreveu essa longa carta para o irmão que mora em Barcelona. Então, esses processos dependem de cada um, são atitudes muito pessoais, né, do escritor, da escritora. Mas o mais importante é ter paciência. Quem lê e quem escreve participa do jogo da paciência, porque a literatura ela não está muito em sintonia com o nosso tempo, de internet, de WhatsApp, de redes. Nós fazemos tudo de uma forma instantânea hoje em dia, né? A comunicação instantânea. E a literatura segue outro caminho, bem diferente. Ela é lenta, ela pede e até exige tempo de concentração para leitura, de reflexão, e isso é importante, é importantíssimo. Sem isso não há literatura. Maravilha. Legal, Matheus? Respondeu? Joia. Se quiser mais perguntas, fica por aí que a gente faz uma segunda rodada. Temos obrigado. Uma outra escola, mas antes dela, que é a Escola Capitão Virgílio Garcia, já vai se preparando aí, galera. Eu queria mostrar, meninos, mostrar para o Milton, mostrar para os estudantes, no espaço físico que a gente está ocupando. Milton, em outros momentos, né, como eu já disse na abertura, nós estaríamos todos aqui, nos aquecendo uns aos outros, né, com a energia da moçada, de todos esses jovens. Esse é o espaço que nós estamos com as luzes apagadas, né, por conta da plateia não estar sendo ocupada. Nós estamos só tentando fazer conexões virtuais entre, de um lado, o leitor, o outro lado, o escritor, mas queria compartilhar com você um pouquinho do nosso Teatro Pedro II, ele que é da década de 1930, 1980 e pouco, ele teve um incêndio, depois ele foi reconstruído, faz parte do patrimônio cultural da cidade, está vinculado à Fundação Dom Pedro II, a quem a gente agradece por nos permitir ocupar esse palco nesse momento, ainda que no formato virtual. Então, a ideia é que você se sinta nesse ambiente um pouquinho com a gente. Vamos, então, conhecer o trabalho produzido pela Escola Capitão Virgílio Garcia, Escola do Estado.
eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tô me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Uma estrangeira da nossa rua. 2 tempos. Manaus, Boaim, Paulo Alto. 2 tempos. A Casa Ilhada. Bárbara no Inverno. O Deus do Comandante. Dançarinos na Última Noite. Encontros na Península. A natureza ri da cultura. A ninfa do Teatro Amazônico. Paris já encontra muitas dificuldades por não saber muito a língua falada. Ele teve alguns problemas para se comunicar. Ao desembarcar no aeroporto, um amigo o esperava. No dia seguinte, Arthur foi atrás de um trabalho, pois não podia viver às custas de seu amigo. Então, uma empresa o contratou. Após melhorar financeiramente, se mudou para no apartamento, começou a fazer aulas de francês, comprou um carro aos 18 anos, depois de muito esforço, desempenho e dedicação, foi promovido a gerente de tal empresa. Então teve outra conquista, comprou uma mansão em Orlando, perto do parque da Disney. Já se imaginou levando a família lá, passados-se 2 anos, que sua vida tinha mudado, decidiu voltar ao Brasil. Chegando ao Brasil, encontrou seus pais e uma amiga de infância. Seus pais colocaram a par de estudo de estar em Paris e não conhecia nada. Ficou com um pouco de medo, mas foi caminhando até chegar em uma sorveteria chamada Bertillon. Ele não tinha nada na carteira, então pediu ajuda para uma garçonete e falou: "Moça, meu nome é Matheus, vim de Manaus, você pode me ajudar?" "Posso sim. Você pode me dar um pouco de comida?" Rapidamente mandou entrar e serviu um prato de comida. Matheus agradeceu e continuou sua caminhada. Ele ia para a casa da avó, não conhecia nada. Pediu o celular de um moço e ligou para a avó e falou: "Vó, a senhora pode me passar seu endereço?" "Posso sim, filho. Rua Ipiranga, 1129, Centro." "Está bem, vó. Já chega aí." Então Matheus chamou o Uber para levar para a casa da avó. Ele tinha só R$10 na carteira e a passagem ficou mais de R$10. Ele falou para o motorista: "Moço, eu só tenho R$10. "Não tem problema, obrigado." Matheus chegou lá na casa da avó, ficou muito feliz, mas ia ficar lá em Paris só 10 dias. Nesses 10 dias, ele foi para a Torre Eiffel com a avó. Foi nas casas e falou para a avó: "Vó, eu te amo muito. Outro dia eu venho, tá bom?" "Tá bem, meu filho. Eu também te desse tudo de estar acontecendo quando ele ficou fora. No final, valeu a pena passar as perdas." Legal. Já a Lavínia, a Nicole e a Maria Antônia, elas vão conversar conosco. Mas acho que para fazer sentido totalmente para você, Milton, vale a pena contar como é que a gente fez o processo de formação. Vamos mostrar para o Milton, por favor, a nossa plataforma, né, e para todo mundo, obviamente, a nossa plataforma do Livro Vivo. Como a gente não conseguia ir para as escolas, na versão anterior, a gente tem todo um processo de formação junto com os professores, aí os professores vão para as escolas e multiplicam. Nós criamos uma plataforma, Milton, que é essa daí, né? Que é o Livro Vivo, né? E o projeto Combinando Palavras é um deles, para viabilizar que o professor acessasse a sua obra.
a gente tem dentro dessa plataforma um ícone que é o Autorteca. E aí você é um dos nossos autores. Vou mostrar para você exatamente como é. Então, a escola tinha a oportunidade de entrar, e aí clicava ali no Autorteca, entrava em Milton Ratum, que é o que a gente vai fazer, e aí a gente tem um conjunto de informações a seu respeito. Né? Pegamos vídeos seus, você contando um pouco da sua vida, né? Colocamos ali todas as suas publicações, temos parcerias com professores de literatura, e eles contam como produz um romance, como produz um conto, e tem um espaço que é super legal, que eu não sei se a gente consegue entrar nele, né, Bru? Entrar e fazer o login do espaço dos professores? Se der, vai fazendo enquanto eu conto para ele. Então, pedagogicamente, Milton, a gente criou possibilidades, ações, propostas de atividade. Uma delas, por exemplo, foi começar a história, terminar a história e o pessoal ter que contar, né, o meio do caminho. Essa foi uma das atividades. Outras, por exemplo, a gente viabilizou pesquisa pela internet de temas que você aborda em alguns dos contos. Propusemos, por exemplo, um passeio virtual em alguns dos museus que você relata, né, como Vitor Hugo, você fala do Museu Vitor Hugo em um dos contos, a gente sugeriu, deixou o link, para que as pessoas pudessem navegar pelos seus textos, né, e trabalhando ativamente. Então, a gente tem aí, olha, essa parte em especial, só os professores acessam, e aí, quando acessa no Milton Ratum, a gente tem lá um conjunto de ações propostas, né, porque o professor tem total liberdade de trabalhar como quer a sua obra, é no sentido mais colaborativo mesmo, e aí, então, a gente tinha os vídeos, né, com a nossa equipe trazendo sugestão, trazendo possibilidades de trabalhar metodologicamente dentro do campo didático. Então, o que a gente viu aqui é uma das interações que a escola escolheu fazer. E agora, então, eu vou trazer a participação da Lavínia, da Nicole e da Maria Antônia. Meninas, bom dia para vocês, sejam bem-vindas. Eu vou falar meio dando um hiato aqui, né, porque eu estou vendo que vocês estão congeladas por questão da internet. Vamos só restabelecer o contato com vocês. Aí, vamos deixar aí. Eu ouço vocês. Vocês me ouvem? Sim, sim. Então tá. Quem das três vai fazer a primeira pergunta? Eu, a Lavínia. Oi, Lavínia. Pode fazer sua pergunta para o Milton Ratum. Eu tenho 11 anos e sou da série sexto ano A. A minha pergunta para ele é se um dia ele saísse do que ele é hoje, para qual experiência ele ia? Vixe, e olha que ele é um homem de muitas experiências, viu, Lavínia? Porque ele já passou pela arquitetura, depois foi lecionar arquitetura, depois foi ser professor de literatura. Essa multiplicidade de homens em um homem te proporciona fazer muitas escolhas, né, Milton? Qual você faria? Puxa, que pergunta difícil, viu, Lavínia? Eu não sei, porque há 40 anos que eu escrevo, né? Que eu, enfim, leio e escrevo. Se eu fosse impedido de escrever, eu não sei o que eu faria. Minha vida seria muito triste. Seria, vamos dizer, uma espécie de... Enfim, uma tristeza muito grande, porque eu vivo de literatura, eu respiro literatura, e artes, né? Eu faço isso praticamente o dia todo, eu leio bastante, então... Mas vamos dizer, se eu não fosse escritor, eu teria sido arquiteto, porque eu gosto de arquitetura, eu me formei em arquitetura, eu nunca, vamos dizer assim, nunca neguei o meu curso, a minha formação de arquiteto, ao contrário, eu de vez em quando, enfim, falo sobre arquitetura, mas é uma pergunta muito difícil, né? Eu não sei.
em outra encarnação eu não sei o que eu seria. Isso é porque está com a plena felicidade, né, Lavínia? Pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas quero deixar vocês super à vontade para rodar de novo, tá bom? Todo mundo já participou uma primeira vez. Estou vendo gente que eu não chamei, viu, moçada? Identifica para mim, por favor. Estou vendo ali algumas escolas que eu ainda não chamei. Ah, porque eu tenho o SESI aqui. É isso. SESI Vila Recreio. Quem está comigo do SESI Vila Recreio? Aí, levanta a mão, abre para mim. Fala seu nome. Isabelle. Isabelle. Vamos lá, faça sua pergunta, Isabelle, para o Milton Ratum, que ele está te esperando ansiosamente. Eu não sei quem é mais ansioso, se sou eu, se sou ele. Essa daí é a Ágata, pessoal. Vamos trocar. A gente tem 2 participações do SESI, né? E aí a gente troca, porque quem está falando conosco é primeiro a de xadrezinho aí. Fala de novo seu nome, por favor. Meu nome é Isabelle. Então vai, Isabelle. Sou aluna do 7º ano lá. E eu não sei quem está mais ansioso, se sou eu ou se é o Milton, porque é uma grande homenagem estar aqui falando com essa figuraça, gente, porque sem condições, né? Mas, enfim. Ele falou um pouquinho sobre esse processo de escrita, que envolve a parte de imaginação e a parte habitual, com o conceito de onde ele vive já. E a minha pergunta é mais ou menos relacionada a isso. E durante uma entrevista, foi a primeira entrevista que a minha professora passou para a gente se basear no nosso trabalho, conhecer mais um pouco sobre você, você disse, como entrevistada, né, que você esquece para escrever. E esse ditado que você disse, vamos dizer assim, me chamou muita atenção. Então, eu queria saber se isso é realmente um processo, é uma vontade que te desperta, ou se não, é um querer. Então, eu fiquei muitíssimo curiosa para poder saber como que é esse funcionamento. Eu só queria que você repetisse, por favor, Isabelle, por conta da máscara, a gente às vezes tem uma dificuldade para entender. Qual foi a frase que o Milton disse durante a entrevista, só para deixar bem claro e melhorar a resposta para ele. Eu vou retirar aqui, mas a pergunta que eu fiz é que ele disse durante uma entrevista que ele esquece para escrever. Tá. E essa pergunta me trouxe um grande questionamento. Eu queria saber como que funciona esse querer, essa despertação que surgiu aí. Super entendi. Beleza para você, Milton? Entendeu bem a pergunta da Isabelle? Então, vamos lá. Sim. Na verdade, Isabelle, quando eu estava, certamente eu estava falando sobre a memória, porque há muita, vamos dizer, a memória é uma espécie de musa da literatura. Todos os escritores e poetas, vamos dizer, recorrem à memória para escrever. E a memória não é muito diferente da imaginação. Então, o que eu disse nessa entrevista é que, para escrever sobre o passado, é preciso que eu esqueça um pouco desse passado. Não é um passado recente, não é um passado, vamos dizer, da última semana, do último mês, ou mesmo do último ano. É um passado distante. E quando o passado é muito distante, você esquece os detalhes. Você esquece a nitidez dos fatos que você vivenciou. Então, para quem escreve, é importante essa distância no tempo, sabe? Porque aí você esqueceu esses detalhes e aí a tua memória se transforma numa espécie de imaginação, porque você vai reconstituir o passado um pouco esquecido. Ou seja, uma grande escritora brasileira, a Clarice Lispector, ela disse uma vez que ela escreve sobre aquilo que ela esqueceu, né? Que a memória é isso, né? Aquilo que nós também esquecemos. E, no entanto, quando a gente começa a escrever, essa memória é ativada com uma outra forma, né? Uma outra forma. É como se você olhasse para uma paisagem aí no inverno, através da neblina, em que você não visse, não enxergasse tudo através dessa neblina. Essa neblina que é importante para quem escreve. Milton,
forçar a imaginação para além do que você enxerga? É mais ou menos isso? É permitir enxergar menos para imaginar mais? Isso, porque quando tudo é muito factual, quando tudo é muito de acordo com a realidade, né, aí você não dá um salto para a ficção, para o romance, né? Então, é melhor você abandonar essa realidade que a gente vive e ir de encontro a uma memória muito distante e recriar essa memória, né? Por isso que essa diferença entre algumas crianças e jovens certamente vão estudar jornalismo, né? Outros vão estudar letras, enfim, várias profissões. Mas a diferença entre o jornalismo e a literatura é essa, porque o jornalismo fala verdadeiramente, né, supõe-se, sobre o presente, sobre os acontecimentos do presente, sobre os fatos, né? E os escritores, as escritoras, elas recorrem ao passado para recriar, vamos dizer, uma obra, um texto, né? E não é exatamente o que aconteceu, é o que poderia ter acontecido. Nossa, fez todo sentido para mim. Fez para você também, Isabelle? Faz um positivo para mim, só para... Ah, você está com o microfone. Fez para você essa resposta? Né? Super gostei da resposta do Milton. E aí a gente tem a outra estudante, né, do SESI, abrindo o microfone dela para também fazer a interação. Me conta seu nome. Meu nome é Ágata. 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 Olá, Ágata. Ágata. Pode fazer sua pergunta, Ágata. Bom, eu queria saber se você sente emoções quando você escreve os livros. E também se você poderia descrever um pouco. Descreve aí pra gente as suas emoções ao escrever. Sim, Ágata, a gente escreve como a gente vive, com a razão e com a emoção, com o pensamento e com o coração, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu planejo muito antes de escrever, como eu já disse, faço um esboço, penso nos personagens, nos conflitos, enfim, nas situações. Isso demora muito antes de começar a escrever. Mas quando você está escrevendo, em vários momentos você se emociona. Eu vou te dar um exemplo. No romance Dois Irmãos, que é o meu livro mais conhecido, mais lido, a morte de um personagem, do avô, do narrador, pai dos dois irmãos, que se chama Halim. Halim, em árabe, é o generoso, é o romântico. Quando eu escrevi essa cena da morte dele, eu me emocionei muito, porque eu me lembrei do meu pai. Não há uma correspondência direta entre o meu pai e o personagem, mas a morte do meu pai era recente e eu me emocionei, porque eu estava escrevendo, talvez pensando nele, no meu pai. Então, há muitos casos, há muitos momentos em que você se emociona. Bom, depois você diz, mas é apenas um livro, né? Uma folha de papel, por que eu também vou ficar alterado e tal? Mas isso acontece. E acontece com o leitor, né? O leitor, a leitora, quando ela lê uma passagem de um romance ou de um conto, ou quando lê um poema, ele ou ela também se emociona, não é verdade? Essa emoção do leitor, de alguma forma, foi também a emoção sentida pelo escritor, pela escritora. Porque nós não somos máquinas, né? Nós, ainda bem, né? Ainda bem, somos pessoas, somos humanos, temos sentimentos fortes, enfim, todo tipo de sentimento, e isso está na nossa vida e na nossa obra. Gente, seguinte, nós já conversamos com a Escola Rafael Lemo Franco, com a Rita Ferraz Caselli, com o deputado José Costa, com a capitão Virgílio Garcia e agora com o SESI Vila Recreio. Já rodamos essa tela
Então, quero só dizer para vocês que, se alguém quiser fazer uma segunda pergunta, manda lá no chat, o pessoal coloca aqui para mim na tela e a gente mostra. O pessoal do SESI, além das 2 participações com perguntas, também tem trabalhos produzidos que a gente vai compartilhar aqui com o Milton e com quem está na nossa companhia. Coloca aqui na tela para a gente poder mostrar para o Milton, né, os desenhos da escola, as imagens produzidas pelo SESI. É isso, moçada, o recado? Aí, legal. Essa é uma caricatura. Uhum. Isso diz muito. Ó, você ficou bem, Milton. Legal, hein? Dá uma vontade de ler tudo. Lembrando que esses são os trabalhos dos alunos do SESI Vila Recreio. Bastante, hein? A moçada produziu. Muito bom. É isso aí? Legal, então. Agora sim, terminamos essa primeira rodada, fica todo mundo convidado para estar conosco. Estou vendo também que a gente tem com a parceria a Sabrina, que está conosco, da Regional. É isso, meninas? É a máscara, desculpa, viu, Sabrina? A máscara às vezes não nos dê. Não sei se é a nossa aqui ou a sua aí. Ok? Acho que se você falar um pouquinho para a gente testar. Não te ouço ainda, o pessoal vai dando uma olhadinha lá, tá? Enquanto eu falo com o pessoal da escola Rafael Lemo Franco, que quer fazer uma outra pergunta, aí a Sabrina vai fazendo a conexão dela. Pessoal da Rafael, quem levanta a mão para eu saber onde você está na tela? Aí, meninas, estou com 2, né? Quem vai fazer a pergunta? Bom dia, meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber o que fez ele representar Manaus em um dos seus livros. Faz de novo para mim a pergunta, por favor, Beatriz. Eu gostaria de saber o que fez ele representar Manaus em um dos seus livros. Tá bom. Manaus está sempre presente na sua literatura, né, Milton? Qual é essa sua relação com esse lugar? Eu nasci em Manaus e passei a minha infância e minha primeira juventude em Manaus. Meu avô, meus avós, na verdade, eram imigrantes do Líbano, que foram, enfim, do Oriente Médio, do Líbano, para a Amazônia, né? E eu nasci lá. Uma parte da minha família nasceu no Acre. Minha irmã, por exemplo, nasceu no Acre, quando meu pai trabalhava em Rio Branco. Mas eu nasci em Manaus e cresci lá, enfim. Morei lá até os 15 anos. Depois eu fui estudar em Brasília, morei em Brasília alguns anos, de 1968 a 70, e depois vim para São Paulo. Então, essas cidades, Manaus, Brasília, São Paulo, e Barcelona e Paris, onde eu morei, elas estão na minha obra, todas elas. E Manaus com mais intensidade, porque os meus 3 primeiros romances falam de Manaus, ou 4, né? O Relatos do Certo Oriente, Os Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado. Os meus romances mais recentes já saíram de Manaus. Eles são ambientados em Brasília e São Paulo, e Paris. A Noite da Espera e Pontos de Fuga. Né? Então, eu escrevo sobre Manaus porque, enfim, minha infância está lá. E minha juventude, minha primeira juventude também foi vivida em Manaus, a capital do Amazonas. Maravilha. Capitão Virgílio, nova pergunta. Vamos rodar aqui a nossa tela de interação. Levanta a mão para mim, para eu saber aonde é que está a sala. Levanta a mão, Nicole. Oi. Fala seu nome. Nicole. Oi, Nicole, faz sua pergunta.
Oi? Pode fazer sua pergunta, Nicole. Qual foi a sua melhor experiência com os seus livros? Maravilha. Qual? Puxa, olha, Nicole, cada livro é uma experiência diferente, né? Você, na verdade, está aprendendo o tempo todo. A gente não imagine que nós somos, que nós temos certezas e somos seguros daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente faz. Não, há sempre muitas dúvidas. Mas eu diria que, vamos dizer, que a experiência mais forte, que demorou muito para escrever, foi Dois Irmãos. Foi uma experiência decisiva para mim, porque eu era professor na Universidade Federal do Amazonas e eu tomei uma grande decisão na minha vida, que foi sair da universidade, ou seja, largar um emprego estável num país de economia muito instável, né? muito turbulento, para escrever o Dois Irmãos. E eu levei 10 anos para tomar essa decisão. E 10 anos para escrever esse romance, que me ajudou muito a viver daquilo que eu escrevo, o Dois Irmãos. Porque foi adaptado para a história em quadrinhos, como eu vi aí alguns desenhos, né, sobre a adaptação em quadrinhos. A TV Globo fez uma minissérie e foi adaptado para o teatro e foi muito traduzido. Então, isso me ajudou a viver daquilo que eu faço, Mas eu já tinha quase 50 anos, então foi uma decisão difícil. Então, foi uma experiência muito forte, assim, eu hesitei muito, não sabia se ia dar certo, né? Fiquei com muito medo de largar emprego, isso acontece, né? Mas, enfim, estou aí. Agora, cada experiência é muito rica, cada livro você escreve de uma maneira, com um estado de espírito muito particular, né, do momento que você está vivendo, e isso muda de livro para livro, né? Mas há sempre um pouco você não se angustia só quando você escreve, e as pessoas pensam que você sofre o tempo todo. Não, às vezes você escreve também com prazer, né? É uma das atividades que dá muito prazer para quem exerce, né? Que é escrever, é ler, é um privilégio também. A Maria Antônia tem também uma pergunta para você. Maria Antônia, o microfone seu está aberto, pode fazer sua pergunta. Não, fala. A minha pergunta é: qual livro marcou a sua vida? Que ele leu ou que ele escreveu? Que ele leu? Ele escreveu. Tá. Aproveita, conta os dois, tá? Conta pra gente o livro que marcou a sua vida. Tenho a impressão que você já antecipou um pouco a resposta. E o livro que você leu que também marcou a sua vida, os dois. É Maria Antônia, não é? Maria Antônia. Quantos anos você tem, Maria Antônia? Quantos anos você tem, Maria Antônia? Acho que a gente congelou um pouco aqui a imagem. Descobre aí pra gente que a gente conta pro Milton. Eu tenho 11 anos. 11 anos. Então, Maria Antônia, quando o livro, um dos livros da minha vida foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li em Manaus, no Colégio Pedro II, o Teatro Pedro II, que é lindo, em Ribeirão Preto. Em Manaus é um colégio estadual do Amazonas, que é o antigo Pedro II, que é um colégio do século XIX, né? Lindo, grande, enorme, de 1880 e poucos, por aí. Eu estudei nesse colégio público, nessa escola pública, que era muito boa, e uma professora deu para a nossa classe, a leitura de Vidas Secas, do Graciliano. E essa realmente foi uma experiência incrível, de um jovem de que eu tinha 14 ou 15 anos.
o livro que eu mais gosto dos meus livros, eu não sei dizer. Porque eu gosto de todos, porque quando eu publico é porque me satisfaz, né? Quando não me satisfaz, eu não publico. E eu tenho muita coisa que eu não publiquei. Tenho gavetas com muitos textos que não foram publicados, né? Então, quando os meus editores, alguns amigos, leem o manuscrito e gostam, fazem observações, eu arrumo, eu reescrevo aqui e ali, e aí sim eu publico, né? Todos deram muito trabalho, mas eu não saberia dizer de qual eu gosto mais. É um grande desafio, sua pergunta foi difícil. Agora eu quero voltar para o SESI da Vila Recreio. Deixa eu ver quem vai fazer, né? Eu já conheci a Isabelle do SESI, se é ela mesma ou se é outro estudante do SESI Vila Recreio. Vamos abrir só o microfone. Aí, vai lá, Isabelle. Uma pergunta. Se você pudesse viver em um universo literário das suas obras, qual que você escolheria e o porquê? Ficou claro para você, Milton? Se você pudesse viver em um dos seus no universo literário criado por você, né, essa ambientação literária criada por você, se você pudesse viver nela, em qual você viveria? Em qual cidade, sei lá, em qual... momento histórico, talvez? Olha, eu não gostaria de voltar aos anos 70, sabe? Alguns dos meus livros são ambientados na década de 1970, 80. Eu já vivi aquela época, não queria voltar mais a viver, porque era uma ditadura, era um regime militar, né, terrível. Eu não queria isso. Como eu não quero até hoje e jamais vou querer, né? Mas eu sou fascinado por algumas cidades, por exemplo, que estão nos meus livros, como Barcelona, como Paris, cidades onde eu vivi. E cidades onde, se eu pudesse, eu tornaria, pelo menos, a passar algum tempo, né? Que são cidades muito agradáveis, muito bonitas, e eu tenho uma relação, vamos dizer, emotiva até com tenho amigos lá, enfim. Mas eu gosto do Brasil e eu não pretendo sair daqui, não. Bom para nós. Bom para nós, Milton. Ágata, em que telinha você está, Ágata? Deixa eu te achar. Achei. Vai lá, Ágata, manda a sua pergunta. Eu queria saber se você, em alguma vez, você já pensou em desistir de ser escritor. Vixe, acho que de jeito nenhum. Se você já pensou de deixar a literatura, Milton? Olha, já. Uau! Eu já pensei em parar de escrever. Quando você não tem uma relação forte com aquilo que você quer escrever, é melhor não escrever. Porque se for uma coisa muito artificial, muito, enfim, que não tem uma razão de ser, que não vem vamos dizer, da tua vida, né? É melhor não escrever. Mas cada vez que eu pensei nisso, eu tive uma espécie de transe, né? De iluminação, alguma coisa veio, né? Chegou à minha memória, né? As minhas inquietações surgiram, e aí eu comecei a escrever. O dia que eu não tiver mais nada para escrever, quer dizer, a fonte da memória, se a fonte da memória secar, e da minha experiência também secar, aí eu paro. Porque parar de escrever também é um ato corajoso, sabe? É melhor do que você publicar qualquer coisa, sabe? Publicar coisas nas quais você não acredita. Para você escrever, para qualquer coisa na sua vida, você tem que acreditar naquilo que você faz, naquilo que você quer fazer. Se você não acreditar, é melhor não fazer. Não é?
Beleza, a Ágata também tem a palavra. Vamos aqui achar na nossa tela onde que está a Ágata. Está aqui. Pode fazer sua pergunta. Microfone aberto. Peraí, a gente tem uma pessoa na tela, mas não é a Giovana, né? Oi, é a Giovana. Giovana. Faça a sua pergunta, Giovana. É a Giovana do Rafael Leme. Isso. Então, eu queria perguntar qual foi o maior desafio dele como escritor. Qual foi o maior desafio dele para enfrentar? E uma coisinha também, outra perguntinha rapidinha. Vai lá. Qual mensagem ele deixaria para os novos escritores, esses jovens escritores que estão escrevendo agora? Gosta de escrever, Giovana? Ai, tô começando assim, né? Eu tento. Ah, que Mas bom. eu admiro muito quem escreve. Então, conta pra gente o seu grande desafio entre essas várias literaturas produzidas por você, Milton. Então, a Giovana, né? Isso. Giovana, cada livro é um desafio. Antes de você começar, você passa por muitas dúvidas, né? Você não sabe exatamente. Você quer encontrar, por exemplo, o narrador. Quem é que vai contar essa história? Esse já é um desafio, né? Qual é o melhor ângulo para ser contado, né, essa história? Então, cada livro é um desafio, porque você sabe que você vai passar, eu pelo menos, anos para escrever. Né? Eu já passei 10 anos já falei isso, para escrever O Dois Irmãos, 5 anos para escrever O Cinzas do Norte, 7 anos para escrever meu primeiro romance. Então, por isso que eu já estou velhinho e não tenho tantos livros assim, publicados, né? 6 ou 7. Mas o desafio da minha vida eu já contei. Foi quando eu decidi largar o meu emprego de professor para me dedicar à literatura. Embora eu tenha continuado depois a dar cursos aqui e ali, enfim, como professor visitante, etc. Né? Esse foi o meu maior desafio. E eu acho que nunca ceder, vamos dizer, a um tipo de tristeza ou de melancolia que te imobiliza, sabe? Eu acho que você tem sempre que, enfim, acreditar naquilo que você faz. Agora, a mensagem para os jovens, eu posso falar um pouco da minha experiência. Esses livros que a professora, eu nunca esqueci a professora, o nome dela, a professora Alcijara, lá do Pedro II, ela me deu livros para ler que foram importantes para toda a minha vida. Um deles eu já falei, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas há também o São Bernardo, do Graciliano Ramos, há toda a obra do Graciliano Ramos, do Machado de Assis, os contos para os jovens. Eu não acho que muitos jovens devam ler os romances, porque são muito complicados, você vai perder muita coisa. E, graças a Deus, eu li na minha juventude os contos do Machado de Assis, em Manaus. E isso foi maravilhoso, né? E depois há outros escritores importantíssimos, Clarice Lispector, por exemplo, A Hora da Estrela é um livro importante para vocês lerem. Né? E Guimarães Rosa, e por aí vai, né? Escritores que frequentaram, enfim, esse projeto. Eu acho que você tem que ler muito antes de escrever, antes de publicar. Você pode escrever e deve escrever, mas a leitura é importantíssima, a leitura de clássicos brasileiros e de clássicos estrangeiros também. Da literatura francesa, da literatura inglesa, italiana, é importante isso, porque essas coisas não caem do céu. As palavras elas não caem, não são um milagre que acontece. É muito esforço de escrita, esforço de leitura também. Né? Se você não tiver isso, se você não tiver uma leitura, você não consegue escrever.
Não consegue escrever uma obra, enfim, bem fundamentada. A matéria-prima do escritor é a leitura, então? É a leitura, e eu insisto nisso porque, às vezes, eu vejo que as pessoas... Outro dia conversei com um cara que me mostrou um texto, eu falei para ele, eu acho que você tem que ler, tem que voltar e ler. O que você leu? E ele não tinha lido bons livros. Eu falei, sai da lista do best-seller, lê os clássicos brasileiros, sabe? Esses escritores e escritoras maravilhosos que nós temos, que fizeram um esforço brutal com a linguagem, com a palavra, para publicar, vamos dizer, os livros que eu já mencionei, e tantos outros, não é mesmo? Tantos outros, e aí você lê só autoajuda, isso não leva a nada. Se você lê só livro de autoajuda, você não vai se tornar um escritor ou uma escritora. Milton, além dessa moçada toda que você já conheceu e que te conheceu pessoalmente, eu vou entender esse virtual como um pessoalmente, né? Nós temos cada um, eles estão dentro de uma unidade escolar e a nossa equipe fez fotos, né, da galera que está assistindo. Eu quero compartilhar para que todo mundo possa se ver e ser visto, né? Então esse pessoal é o que está nos acompanhando. Nós conversamos com elas. Esse já está né? Olha, todo mundo que está participando, assistindo, acompanhando. No caso aqui, a gente entrou na sala de aula, olá moçada, né, assistindo pela tela, no computador, na mesa da professora, viabilizando esse contato, essa interação super, super, super importante. A gente conseguiu falar com a Sabrina agora? Oi, Sabrina. Oi, Adriana. Consegue me ouvir? Muito bem, Sabrina. Bom falar com você. Milton, a Sabrina, quero te apresentar. Ela é da Regional de Ensino, né? É uma parceria para que a gente possa entrar nas escolas, abrir e fazer contato com os professores. Parceria sem a qual a gente não realizaria o Combinando Palavras, né? Porque elas intermediam esse processo muito importante. Sabrina, que também é professora, que antes de estar na Regional já esteve no Combinando Palavras, né? Já até falou aqui hoje para a gente, que a gente mostrou o vídeo dos melhores momentos na época em que você estava na sala de aula, Sabrina. Bom tê-la aqui conosco, nos acompanhando. Isso, eu quero agradecer a participação de todos, os alunos, os professores, coordenadores, agradecer essa equipe maravilhosa da Feira do Livro, agradecer a você, Milton, que nos trouxe assim, um momento mais do que agradável. Essa sua lembrança de professor para escritor, você se lembrar da professora, se lembrar da importância dela na sua vida, por ela ter lhe entregue esses livros, ela acaba resgatando em cada um de nós a esperança desse momento, né? A esperança e também a nossa participação. A gente vê o quanto que é importante essa participação da diretoria de ensino, dos nossos alunos, e quanto é importante a vida dos alunos e a participação na vida dos alunos do professor. Nesse momento de pandemia, em que nós estamos distantes, às vezes, dos nossos alunos, agora tentando uma retomada, e eles aí presentes nas suas telas, na escola, em suas casas, eu aqui na diretoria de ensino, e você trouxe essa memória tão viva da importância dessa professora na sua vida e hoje, e você ser esse escritor que é. Então, muito obrigada pela parceria, obrigada por trazer essa memória afetiva e essa memória viva para nós e para os nossos alunos. Obrigada, Sabrina, pela sua participação. Milton, a gente está perto do final, quero te deixar a palavra livre para você falar de coração, falar de memória ou não, né? Para você se dirigir aos muitos alunos que estão te assistindo, às pessoas que estão assistindo pelo YouTube, para conectar com a sua obra, evidentemente não participaram do Combinando Palavras, mas também estão na sua sintonia, na sua companhia. Obrigada mais uma vez por ter estado conosco nessa manhã, né, de terça-feira, nessa transmissão ao vivo, lembrando que a gente vai ficar gravado para outras pessoas revisitarem. A palavra está com você. Não, eu queria agradecer o convite, a participação dos estudantes, dos alunos, das alunas,
dos professores, das professoras, a Sabrina, né, que falou há pouco da memória da minha professora, e eu sempre me emociono quando me lembro dela, e já falei muitas vezes dessa professora incrível, que era apaixonada por literatura. Ela era apaixonada por literatura brasileira. Então, Jorge Amado, por exemplo, né? Capitães da Areia, Vidas Secas, Continente do Veríssimo, né? Quer dizer, foram livros, os contos do Machado, foram livros importantes para a minha vida. Eu não sei se eu teria me tornado escritor sem a presença luminosa dessa mulher. Em sala de aula, claro, muitos alunos não se interessavam por literatura, mas alguns sempre se interessam. E isso é que é importante. Nem todo mundo vai ser leitor, vai ser... não é fácil você abrir um livro e ler, precisa de concentração, mas nós temos que dar oportunidade para aqueles que querem ler. E a leitura, a literatura, eu vou dizer para vocês, é fundamental para qualquer profissão. Para qualquer profissão. É fundamental porque ela nos ensina a pensar, a escrever, a argumentar, a pensar em nós mesmos e nas outras culturas, a alargar nossos horizontes. Então, a literatura é uma forma também de questionamento crítico do mundo em que a gente vive. Ela é fundamental para todo ser humano. Todo ser humano. Ela é a nossa salvação. E o ensino da escola pública é também fundamental para esse país. Por isso que eu fiquei emocionado com as escolas, que são escolas públicas, salvo engano, quase todas ou todas são escolas públicas. E eu sou filho da escola pública. Eu sempre estudei em escola pública, em Manaus, em Brasília, em São Paulo. Não passava pela cabeça dos meus pais, em Manaus, na minha infância e juventude, me colocar numa escola particular. Primeiro que eles não podiam, não queriam. E segundo porque a escola pública era, vamos dizer, a escola modelo nesse país, no começo dos anos 60, no final dos anos 50. E depois houve um desprezo do governo pela escola pública. A gente sabe disso, né? E agora nós precisamos retomar, reconquistar, vamos dizer, estimular, vamos dizer, o ensino público no Brasil. Porque é um ensino voltado para a maioria das crianças e dos jovens, para 80% das crianças e dos jovens brasileiros, que não podem e não são obrigados a pagar uma fortuna para estudar, porque é um direito do cidadão, é um direito dos brasileiros numa democracia. E é por isso que eu achei tão importante essa conversa com vocês, que vai ficar na minha memória. Muito obrigado. Que bom, Milton, a gente também muito feliz de tê-lo aqui conosco, de conversar. Lembrar o pessoal que hoje à tarde você volta, né? Porque a gente tem uma rodada. Nós estamos no turno escolar, então esses meninos estão em sala de aula e para a gente poder atender a maior quantidade possível de estudantes, a gente fez 2 turnos, né? De manhã com a turma que está na sala de aula, que deveria estar na sala de aula, e à tarde um outro grupo de estudantes também debatendo a obra do Milton Ratum. Super obrigada, então até já já. Tá bom? Até já já para o Milton Ratum, até já já, meninos. Obrigada. Meninas, dá tchau aí, energia positiva. É isso. Obrigada. Muito obrigada pela interação de vocês, pela leitura. Lembrando, né, que o slogan da Fundação do Livro e Leitura é ler o mundo é essencial. E essa leitura de mundo não é que você pega uma página e lê o mundo. É porque você pega uma página e ler que você consegue ler o mundo. Percebeu? Não está o mundo, não está na página.
mas é porque eu leio a página, eu enxergo o mundo. Essa é a nossa relação, ler o mundo é essencial, meio que já contribuindo e acrescentando um pouco da própria fala do Milton Ratum. Obrigada a todas as escolas, não conseguimos aí trazer outras perguntas, mas foi um prazer essa conversa e esse bate-papo com Milton Ratum no Combinando Palavras. De novo, ele volta à tarde, caso você queira continuar a conversa com ele, é só pegar aí na nossa programação, que está certinho a hora que ele volta.